Saudações, caríssimos internautas, sejam bem-vindos ao programa Foco na Saúde. Este programa que tem como foco a produção e divulgação de toda a informação que tem a ver com saúde pública. Hoje, não fugimos da regra, vamos trazer um tema de extrema importância para a sociedade. Hoje vamos falar dos efeitos do uso de estimulantes sexuais e vamos aqui conversar com o nosso convidado, Paulo Saveca, ele que é psicólogo clínico e vai deixar ficar aqui algumas informações que talvez sejam desconhecidas por nós. Mas antes de mais, antes de saudar o nosso convidado, vou aqui saudar o meu colega Isidro. Isidro, como estás? Muito bem, Atauília. Na última edição da semana, estamos, portanto, na sexta-feira, caros internautas, a transmitirmos, como sempre, a partir da cidade de Maputo para o país e para o mundo, este que é o programa Foco na Saúde, o teu programa baseado em evidências, onde nós procuramos trazer os melhores possíveis para que possam trazer a informação até si relacionado com diversas temáticas de saúde. E como de praxe, conforme dizia a minha colega Atauília Macaring, hoje trazemos um psicólogo clínico que vai nos ajudar a perceber melhor sobre a disfunção sexual, mas no componente mesmo do uso dos estimulantes sexuais e seus efeitos psicológicos, sociais, assim também como efeitos na vida conjugal, entre outros aspectos, de acordo com a experiência do doutor. Mas queremos aqui agradecer aos nossos parceiros fiéis, à Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, ao Ministério da Saúde, ao Serviço de Saúde da cidade de Maputo, à BM Consultorias e Serviços, ao Conselho Municipal da cidade de Maputo, assim também como o apoio que recebemos por intermédio da Direção Provincial de Saúde de Maputo, o Serviço Provincial de Saúde de Maputo, ao Hospital Geral de Mavalane, assim também como José Macam, entre outras entidades que nos têm apoiado para que nós possamos levar a cabo o programa Foco na Saúde, o programa baseado em evidências que vem na sua tela todas as terças e sextas-feiras, exatamente às 14 horas. E desta feita vamos aqui proceder com o nosso tema do dia. Temos a honra agora de saudar aqui ao nosso convidado do dia. Doutor, seja bem-vindo ao programa Foco na Saúde. Tem agora a oportunidade de poder saudar aqui aos nossos internautas que nos acompanham lá de casa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando neste momento de lá de casa. Espero que dentro dos próximos minutos eu traga uma contribuição que seja válida para a vida de cada um. Exato. Doutor, trazemos hoje como tema os efeitos do uso dos estimulantes sexuais. Mas antes mesmo de falarmos dos próprios estimulantes sexuais, o uso desses estimulantes muitas das vezes tem sido devido à insatisfação, assim também como à disfunção sexual. Quando é que pode-se considerar que estamos perante uma disfunção sexual masculina? Bom, quando nós estamos a falar talvez fosse melhor mesmo falar inicialmente de uma relação sexual. O que é isto de relação sexual? Da nossa sexualidade. Queria só o doutor aproximar um pouco o microfone para garantir melhor voz para os internautas. Perfeito. Então, talvez fosse melhor mesmo falar mesmo da própria sexualidade no início. Exato. Que é uma experiência que é unicamente do homem, pois ela envolve aspectos afetivos e aspectos prazerosos. Podemos dizer que os outros animais têm sexualidade, têm sim, mas a sexualidade dos outros animais difere da humana porque apenas envolve a questão da procriação. O mesmo já não acontece para com o homem. O homem não só pensa na procriação, mas sim também pensa na questão do prazer. Não é sempre que nós temos atividade sexual que o nosso fim final é obter, portanto, um novo homem, ou engravidar, não é? Mas é mesmo para questões afetivas, questões prazerosas. Então, essa relação sexual, essa atividade sexual, pode ser afetada negativamente por várias situações que são designadas por vários nomes, não é? Que nós vamos por hoje nós vamos trazer todos. Vamos falar basicamente
da disfunção sexual, ou simplesmente impotência sexual, ou disfunção erétil, são vários nomes que podemos utilizar. E o uso de medicamentos. Só para assim dizer, nós podemos dizer que estamos perante uma disfunção erétil quando a pessoa não consegue obter a ereção suficiente capaz de realizar uma atividade sexual satisfatória. Porque, conforme dissemos que a sexualidade envolve aspectos afetivos, não é? Sociais, isto traz um sofrimento para esta pessoa. Está relacionado com várias causas numa primeira fase, não é? Muitas das vezes podemos resumi-las em dois fatores, não é? Em dois fatores agrupados, não é? Fatores psicológicos ou psicogênicos e fatores orgânicos. Fatores orgânicos, estamos a falar de aspectos físicos. Exato. Aspectos físicos podem estar relacionados com doenças, não é? Aí há que destacar as doenças cardiovasculares, não é? Há que destacar a hipertensão arterial, a diabetes, o uso de substâncias psicoativas, incluindo o fumo, o álcool. Então, podem, ao andar do tempo, essas situações fazer com que a pessoa tenha um desempenho sexual ou uma ereção não satisfatória. E isto vai ter como consequência na própria pessoa, no casal, na sociedade, não é? Então, muitas das vezes, estas pessoas, quando experimentam isto, depois acabam, para encobrir essa situação, recorrendo ao uso de estimulantes, muitas das vezes. Então, o nosso tema aqui mesmo é o uso de estimulantes e suas consequências. Então, isto foi mesmo para uma introdução. Né, quando falamos só para um bom esclarecimento, quando falamos da disfunção erétil, nós podemos ter 3 classificações, não é? A mínima, em que a pessoa consegue adquirir alguma ereção, não é? A média, que é um pouco mais que a mínima, e a máxima, em que a pessoa não consegue em nenhum momento experimentar a ereção. Exato. Isto traz um sofrimento interno muito grande nesta pessoa, pode levar a situações patológicas da área mental muito graves. Então, por causa de todos os fatores que nós sabemos, todas as pessoas gostariam de ter uma relação sexual muito satisfatória, uma relação muito boa. E se isto não acontece, surge problemas interconjugais, surge um sofrimento da própria pessoa, a pessoa fica com vergonha, com medo, baixa autoestima. E por conseguinte, para resgatar isto, ele pode recorrer ao uso de estimulantes. Exato. Quando estamos perante a situação portanto, disfunção erétil mínima ou média, esta pode também ser acompanhada por ejaculação precoce. Okay. Ejaculação precoce que
pronto, a pessoa ganha um pouco de ereção, mas quando pensa em fazer a penetração, já está a ejacular antes de fazer a penetração. E ou faz a penetração, segundos depois ou minutos depois, logo tem a ejaculação. E isto de forma recorrente, de forma permanente. Não é, pode acontecer de forma casual, não é? Porque, por exemplo, a pessoa passou por um dia lotado de trabalho, um dia estressante, e quando vai realizar atividade sexual ter alguma dificuldade, mas que depois passa. Por outro lado, pode estar relacionado com as questões psicológicas, não é? O relacionamento entre o próprio casal tem uma influência muito grande, não é? Nesta questão da ejaculação precoce ou falta de prazer, de ereção. Exato. Então, na ejaculação precoce, muitas das vezes a pessoa, se não tem uma boa relação com a sua parceira ou com o seu parceiro, as coisas não fluem como deviam fluir, digo. Dizer que uma sexualidade saudável, não é? Não apenas envolve estas questões físicas, mas também as questões afetivas, moral, por aí em diante. Deixe-me aproveitar esta oportunidade de dizer aos internautas que a relação sexual não inicia no momento em que nós vamos para a cama, mas a relação sexual inicia desde que amanhece. Exato. Desde que o dia começou. A vossa comunicação, a comunicação do casal, a maneira como falam, a maneira como se olham, antes de até chegar nos preliminares, né? Para depois terminar com a penetração. A maneira como nós vamos relacionar durante todo o dia faz parte da sexualidade. Então, e estes aspectos precisam ser respeitados. Mas não é muito por aí este tema que estamos a abordar hoje, não vou criar confusão nos internautas, mas é algo que não ficava bem passar sem tocar quando nós estamos a falar do uso de medicamentos estimulantes, porque é a busca de tudo isto. Nós podemos ter uma boa relação, respeitando todos os espaços que vão determinar uma boa relação. Mas quando nós estamos numa situação de falta de ereção, a relação sexual não vai ocorrer. Então, quero imaginar qual é o sofrimento que essa pessoa vai trazer. É muito maior. Então, acabam as pessoas recorrendo ao uso de estimulantes. Exato. O doutor já ia falando aqui das principais causas, onde ia destacando as causas psicológicas, assim também como causas orgânicas. Olhando para esses fatores que o doutor esteve aqui a referenciar, pode haver alguma diferença em termos de predominância, olhando para aquilo que são as diversas faixas etárias? Ou seja, os jovens e as pessoas mais adultas têm os mesmos fatores de risco ou os mesmos agentes causais para essa disfunção sexual? Obrigado. Falando olhando para as pessoas com maior risco para o desenvolvimento da disfunção erétil, nós dissemos questões, quando estávamos a falar dos fatores, né? Falamos dos fatores psicológicos e orgânicos e mencionamos aqui uma série de doenças, mas não trouxemos a questão da idade. O envelhecimento também pode determinar a presença de falta de ereção. A partir dos 40 anos, não é? As idades, as literaturas falam do intervalo dos 40 aos 70 anos. Cerca de 40% a 70% desses homens nessas idades experimentam
a falta de ereção sexual. Pode ser de forma casual, mas até consideramos o problema é que tem que ser recorrente e em várias situações. Porque, atenção que quando nós estamos a falar desta questão de falta de ereção, tem que ser em todos os aspectos e em todos os lugares. Por vezes, a pessoa pode experimentar a falta de ereção, não é? Com um certo parceiro e conseguir a ereção no outro parceiro. Assim como pode conseguir a ereção num sítio, num determinado local e não conseguir no outro local. Isto não carece de um trabalho que pode-se procurar perceber o que está por detrás disto, não é? Mas quando falamos de uma falta de ereção total, é que com qualquer pessoa, em qualquer lugar, estou a falar de pessoas consideradas heterossexuais, não é? Aqueles que têm relação sexual com uma pessoa de sexo oposto. Então, a pessoa vai experimentar esta falta de ereção com qualquer mulher ou com qualquer homem, não é? Claro, se estivéssemos a falar da mulher, falaremos de falta de prazer sexual. São muitos distúrbios sexuais que podemos trazer. Aqui estamos a valorizar mais o homem, mas se nós compararmos a outra parte feminina, as mulheres também não é porque não experimentam isto. Experimentam a falta de prazer sexual. Aquilo que nós dissemos que é falta de ereção para o homem, para uma mulher é falta de prazer sexual. Significa que a mulher não consegue atingir o orgasmo. A mulher com tudo feito, não chega a atingir esta vontade de sentir. A única diferença é que, por causa da própria constituição anatômica dos nossos órgãos genitais, enquanto o masculino, o órgão genital masculino é aquele que determina, portanto, a própria relação por causa da questão da penetração. Então, quando o homem atinge a ereção, sempre haverá penetração. Mas uma relação sexual satisfatória é aquela em que as duas partes estão satisfeitas. Então, automaticamente, nós não diríamos que nós temos uma relação sexual satisfatória se apenas é o homem que conseguiu atingir a ereção, o orgasmo, pronto, e ficar feliz. Aliás, que raramente vai ficar feliz, porque vai perceber que a relação sexual não é aquela que satisfaz uma parte. A relação sexual é aquela que satisfaz as duas partes. A partir da altura que não satisfaz a outra parte, essa relação sexual não está completa. Então, para dizer que, indo para a questão que ia me colocando, em termos de idades, espera-se que a partir dos 40 até os 70 anos, essas pessoas muitas das vezes experimentam a falta de ereção. Não querendo com isso dizer que não podemos ter situações similares em menores de idade. Porque também, dentre os fatores, né, há fatores genéticos, a pessoa, pronto, podemos fazer a classificação para melhor esclarecimento. Eu acho que é melhor fazer uma classificação do ponto de vista da fase em que a falta de ereção acontece. Podemos ter falta de ereção primária ou falta de ereção secundária. Falamos de falta de ereção primária, naquela situação em que a pessoa experimentou não conseguir ter ereção desde a sua primeira atividade sexual.
atingiu a idade e a maturidade suficiente para poder praticar a atividade sexual normalmente, mas nunca conseguiu atingir a ereção. E falamos da disfunção erétil secundária, um indivíduo que iniciou, não é, teve a probabilidade de ter atividade sexual normal e por vários fatores que já fizemos menção delas aqui, venha a desenvolver uma ereção primária, digo secundária. Certo. E como é que o doutor olha para esta tendência, para esta nova tendência de uso e busca de estimulantes sexuais? O uso de estimulantes sexuais para cobrir esta parte. Primeiro dizer o que são estimulantes sexuais. Estimulantes sexuais são medicamentos que podemos encontrar nas farmácias e ultimamente são divulgados até tem sex shops também agora. Exato. Cujos esses compostos, esses medicamentos, têm por fim desenvolver uma estimulação sexual. Porque para nós termos muita coisa que está em jogo no organismo da pessoa para que haja uma atividade sexual. Estão envolvidos aspectos hormonais, neurológicos, por aí em diante, não é? Que vão determinar com que a pessoa tenha uma atividade sexual. Aspectos físicos, não é? Estão envolvidos. A questão da sua circulação, porque para haver uma ereção, melhor dizer o que acontece antes de avançar, o que acontece para nós conseguirmos uma ereção. O órgão sexual é um órgão esponjoso, cavernoso, não tem osso, não é? Então, mas fica duro, não é? Isto fruto do fluxo sanguíneo que tem que chegar até lá, que chega até a este membro sexual. Então, isto tudo acontece por causa de mecanismos que funcionam ao nível do sistema nervoso central. Então, nós temos elementos químicos, elementos que envolvem-se nesta atividade sexual. O que vai acontecer quando estes elementos estão afetados, não é? Por algum motivo, as pessoas podem recorrer à busca de medicamentos, não é? Que a pessoa vai tomar para obter essa estimulação. A estimulação destes neurônios envolvidos, não é? Destas hormonas envolvidas. Isto não porque cientificamente ou na clínica não possa acontecer, não possa a pessoa ser recomendado o uso de estimulantes, mas isto tem que acontecer por uma receita médica, porque não é válido só a pessoa dizer eu tenho dificuldades para adquirir a ereção e ir ao mercado comprar medicamentos. Se nós dissemos que para poder atingir uma ereção saudável, precisamos de olhar para vários órgãos, não é? Exato. Então, não se aconselha que as pessoas vão procurar esses medicamentos e tomarem sem a orientação médica. Porque o médico, para te prescrever estes medicamentos, precisa de fazer uma série de análises, precisa de fazer uma série de uma avaliação geral. Quando falo de avaliação geral, já está lá incluído análises, que tudo mais, exames objetivos, por aí em diante, para descartar possíveis problemas que possam estar relacionados e precauver de possíveis efeitos colaterais que podem surgir por causa do uso dos medicamentos. Nós podemos
quando falamos dos fatores aliados à falta de ereção, falamos também da hipertensão arterial. Quando nós estamos a falar da hipertensão arterial, estamos a falar de uma situação em que envolve a circulação sanguínea. Circulação sanguínea, esta aqui, está envolvida na ereção. Quando nós estamos perante uma hipertensão arterial, significa que nós podemos ou temos vasos comprimidos ou vasos largos, né, em que o coração bombeia o sangue, vai para as diferentes partes do corpo, mas não tem esta boa reação por parte dos vasos para o retorno do sangue para o coração e a sua devolução, esse movimento. E dentre os órgãos que também têm que se beneficiar disso, e para responder uma atividade sexual, uma nobre atividade, que é a atividade sexual, também pode estar afetado. Exato. Então, o médico precisa de fazer uma avaliação. Será que vale a pena eu administrar? Que tipo de estimulante vai ser compatível para com essa pessoa? Porque quais são as consequências que podem vir? É criar problemas. Pode haver rompimento dos vasos. Pode haver uma disfunção, não é? Um infarto do miocárdio ou do coração. Que pronto, infarto do miocárdio depois pode levar a um rompimento de vasos e perca da vida da pessoa. Exato. Então, as consequências do uso de substâncias, ou de medicamentos estimulantes, vão desde os efeitos adversos esperados, não é? Que, por exemplo, uma dor de cabeça, uma irritação, ou problemas no fígado, não é? Isto já se espera que o uso desses medicamentos possa ter interação com esses órgãos. Exato. Mas mais que isso, a pessoa pode desenvolver outros problemas físicos, não é? Exato. Isto estamos a falar do ponto de vista físico, mas também pode desenvolver problemas psicológicos. Estamos a falar de dependência. Okay. Dependência, estamos a dizer que é aquela pessoa que já não consegue obter a ereção sem o uso daqueles estimulantes. Estamos a falar de baixa autoestima dessa pessoa. Estamos a falar da vergonha, do medo, não é? Que pode acontecer para com a pessoa. E estamos a falar também a pessoa pode desenvolver a ansiedade, a depressão e o risco de depressão grave que leva até ao suicídio é maior, mas tudo porque começou pelo uso dos estimulantes, porque conforme estamos a dizer, esta questão de busca de prazer não é só as pessoas com problema de dificuldade de erétil usam os medicamentos. Nós podemos encontrar pessoas que vão à internet, vão ao Google, vão investigar, apanham os medicamentos, tomam, mas eles não têm este problema. Nós sempre, quando falamos da atividade sexual, muitas das vezes queremos mais mesmo. As pessoas querem mais, querem ser mais do que querem ser os super-homens. Exatamente. Então, mesmo um indivíduo que não tem este problema vai buscar esses medicamentos. Exato. Então, acontece que, se explicamos que para a ocorrência de uma atividade sexual, nós precisamos de ter
certos órgãos do nosso organismo funcionais. Falamos de neurotransmissor, falamos das hormonas. Esta questão do nosso funcionamento está prevista pela natureza, que nós, para conseguirmos atingir ereções, esta área, aquela área do nosso sistema nervoso central, vai ter que produzir este neurotransmissor, aquele neurotransmissor, para poder haver uma atividade sexual normal. E você vai pegar estimulante que vai substituir este neurotransmissor e não desempenhar o seu papel, não é? Vai sofrer pela lei do uso e desuso. O que vai acontecer se eu fico dependente? Aquela produção da serotonina ou da dopamina, que são um dos neurotransmissores envolvidos na atividade sexual, vão deixar de funcionar automaticamente quando não apanham o medicamento, e mesmo sem medicamento não vai conseguir realizar a atividade sexual. E isto vai criar uma depressão grave para esta pessoa, porque já experimentou antes. Exato. Caros internautas, estamos, portanto, nos contornos do programa, o seu programa Foco na Saúde, programa baseado em evidências, numa tarde em que nós estamos aqui a trazer os efeitos dos medicamentos estimulantes sexuais, onde nós recebemos em estúdio o Dr. Paulo Saveca, ele que é psicólogo clínico, está a nos trazer aqui uma explicação muito clara sobre os principais efeitos. Vamos agora observar um brevíssimo intervalo, voltamos dentro em breve com mais contornos no segundo bloco do programa de hoje. Fique ligado deste lado, voltamos dentro em breve. Até já.
Estamos de volta ao programa Foco na Saúde. Hoje estamos a falar dos efeitos do uso de medicamentos estimulantes sexuais. Recebemos em estúdio o Dr. Paulo Saveca, ele que é psicólogo clínico, está aqui a deixar algumas informações, está aqui a ensinar alguma coisa sobre o risco do uso desses estimulantes. O doutor esteve aqui a falar da automedicação, esteve a falar do risco do uso destes medicamentos a longo prazo, a curto prazo. E também temos a crença na sociedade de que tudo se trata com medicamentos. Como é que tem sido o desafio de incutir na mente das pessoas que nem tudo deve ser usado a medicação logo da primeira e a medicação é a última opção? Tá certo. Boa pergunta. Espero poder satisfazer os internautas. Acreditamos que sim. Quando nós estamos a falar do uso de medicamentos estimulantes, nunca dissemos que são proibidos o seu uso. Apenas recomendamos que pode usar esses medicamentos, mas partindo de uma receita médica. Por conseguinte, isto é igual a dizer: tem disfunção erétil, procura os serviços de saúde. Lá vai poder ter uma consulta. Dentro da consulta você terá a oportunidade de ser avaliado e vai se determinar o tratamento necessário. E qual é o tratamento da disfunção erétil? Pode ser medicamentoso, acompanhado por psicoterapias. Nós dissemos que a falta de prazer sexual, a dificuldade de ereção, não é? Não só tem aspectos que têm a ver com a produção, mas também tem a ver com aspectos afetivos. Significa que indivíduos que têm esses problemas, o risco de desenvolverem transtornos emocionais, afetivos, estou a falar de ansiedade, estou a falar de depressão, são maiores. Por conseguinte, o tratamento é multifatorial. Não só fazer tratamento com psicofármacos, mas também, com medicamentos, mas também fazer tratamento psicológico. Então, o pessoal que está nas unidades sanitárias estão preparados tecnicamente a fazer esta divisão do tratamento. Perceber, por que digo vai ao hospital? Pode ir no hospital, cair diretamente nas mãos do psicólogo, não é? O psicólogo vai fazer a parte psicológica, mas também vai dar espaço para a parte da clínica geral. Então, é um desafio. Isto que estamos a fazer, esperamos que atinja a maior parte das pessoas e percebam que a automedicação é a última coisa que nós podemos fazer. Não há nada que podemos fazer sem que tenha sido prescrito por um especialista. É um desafio mesmo informar as pessoas isto das várias formas de comunicação, não é? Para divulgar os serviços da saúde mental. Nós, muitas das vezes, fizemos palestras na comunidade, nas escolas, na igreja, dentro das unidades sanitárias e falar da importância das consultas de psicologia. Porque muitas pessoas pensam que quem vai marcar a consulta de psicologia é porque está maluco. Não sempre. Um dos problemas que pode ser vistos na psicologia é mesmo esta questão do uso de medicamentos estimulantes, não é? Exato.
pronto, o psicólogo vai trazer técnicas que vão te ajudar a perceber que não é aconselhável o uso de medicamentos estimulantes sem a prescrição médica. Doutor, vivemos em Moçambique e Moçambique também temos aspectos culturais e tradicionais. Uma das outras ondas que temos visto na nossa sociedade é o uso de estimulantes de origem tradicional e sem comprovação científica. Os famosos gonozololos. Como é que o doutor olha para essa prática da nossa sociedade? Obrigado, é uma boa pergunta. Falamos bastante de aspectos técnicos aqui, um pouco mais científicos, esquecemos a questão cultural. Quando falamos dos estimulantes naturais, também é melhor que sejam recomendados, não é? Por especialistas, por médicos, por nutricionistas que conhecem os alimentos cujo o seu consumo pode estimular esta ou aquela célula. Então, quando estamos a falar desses estimulantes, caso do gonozolol, por aí em diante, provavelmente esses estimulantes trazem uma boa eficácia. Mas há um pormenor. Nós dissemos que para determinar o uso deste ou aquele estimulante, carecemos de uma avaliação. Automaticamente a pessoa vai comprar medicamentos naturais, não é? Que têm estimulantes iguais, não diferentes, puros, não é? Do que os sintetizados. Não sabemos qual é a dose, por um lado. Não sabemos qual é o estado da saúde daquela pessoa. Da mesma maneira que isto pode afetar a função cardíaca da pessoa e vir a desenvolver aquilo que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. Nós temos acompanhado pessoas que perderam a vida em get out, nas pensões e por aí em diante. Por quê? A pessoa foi comprar aqueles medicamentos, tomou, ficou cavalo como queria, ficou cavalo, mas depois fez um infarto do miocárdio agudo e fulminante, não é? Perdeu a vida. Então, cá entre nós, não recomendamos o uso desses medicamentos. Agora, se for nós explicamos, estava a explicar aqui a questão do tratamento, eu disse que os técnicos da saúde estão preparados para encaminhar a pessoa para onde for necessário. Com certeza que no tratamento da impotência sexual ou disfunção erétil, podemos envolver o nutricionista de acordo com a avaliação que nós tivermos feito. E chegarmos à conclusão que esta pessoa tem uma certa vitaminose que determina essa disfunção secundária, que não vai precisar de nenhum estimulante sexual e vamos ter que mandar para o nutricionista. O nutricionista vai fazer a sua avaliação, vai dizer consuma isto. Aí você está bem. Agora, ir para o mercado, ir comprar gonozolol, tomar, não conhece qual é a situação. E aquela dependência que também falamos, também pode acontecer. Um dos problemas que não nos deixam muito satisfeitos na nossa sociedade aqui em Moçambique é que esses produtos já existem. E não são só as pessoas com disfunção erétil que vão comprar os medicamentos. Esse é que é o problema. Porque até se fosse uma pessoa com disfunção erétil, nós tínhamos que lamentar, fazer este apelo que quando a pessoa sofre isso, procura os serviços da saúde. Mas nós vamos dizer uma pessoa que não tem problema na relação, mas vai comprar aquele produto para
potenciar cada vez mais, quer dizer, aumentar a força que já existe, não faz sentido. Então, há este risco. Chamar a atenção, aquele princípio do uso e desuso que eu disse. A natureza já nos ofereceu elementos químicos suficientes, não é? Para podermos termos a nossa atividade sexual saudável. O que acontece? Quando nós vamos buscar esses medicamentos que têm os neurotransmissores envolvidos na atividade sexual, o organismo para de produzir estes neurotransmissores. Fica a ter os neurotransmissores, os neurotransmissores produtos, por exemplo, de gonozarol. Estão a perceber? Exato. Depois para de apanhar gonozarol. O que vai acontecer? Vai ter que fazer um trabalho de reabilitação, porque é um poço seco. Exato. É tipo, nós podemos ter um poço com água. Um exemplo bom, acho que vai ser um bom exemplo. Nós pegamos, dentro daquele poço de água, podemos meter um plástico com água. Aquele poço, pela sua natureza, produz água. Mas nós metemos um tambor ou um recipiente no qual vamos pôr água dentro daquele recipiente. O que vai acontecer, haverá sim produção por algum tempo, mas aquela água, primeiro, não vai ter qualidade. Segundo, o risco do poço ficar entupido, não é? E não produzir mais a água, o poço vai secar. Exato. Para voltar a funcionar, vais ter que fazer uma limpeza. É aquilo que acontece quando nós temos valhas de drenagem. Quando as valhas de drenagem ficarem entupidas, o que é que nós temos que fazer? Não é ter que fazer limpeza. Vai fazer uma reabilitação, então. É um exemplo que não sei se pode criar confusão ou que pronto, estamos a falar do corpo humano, depois estamos a comparar com os poços. Era mesmo para ver se conseguimos fazer entender às pessoas que não é bom fazer com que aquilo que nós temos, a natureza nos deu, não é? Temos que deixar funcionar como deve ser. Porque quando haver problema, haver necessidade, existem pessoas específicas para dizer, não, aqui tens uma déficit de produção disto e aquilo, precisa de consumir isto para melhorar esta produção. Certo. O doutor já esteve a dizer que o uso desses estimulantes sem prescrição médica já não é aconselhável. Agora, a mistura, o uso desses estimulantes misturados com bebidas alcoólicas não acabam, de certa forma, a acrescentar um risco à vida destas pessoas? Claro que está mais que claro. A própria bebida alcoólica tem uma certa percentagem dos produtos que devem estar lá. Se fizeram cerveja a 5% e você vai meter outras coisas, está a fazer o que mesmo? É uma bomba atômica. Não sei. Lenta. Por vezes lenta, por vezes agressiva. Por isso que às vezes apanhamos as pessoas deitadas de qualquer maneira. Exato. Mas, por outro lado, também, doutor, olhamos para esta componente do uso dos estimulantes sexuais, não havendo, portanto, um envolvimento entre o casal. Até que ponto, falando agora em termos de psicologia, até que ponto o homem, o envolvimento da sua parceira pode apoiar na busca de soluções para os casos de disfunção sexual de origem psicogênica? Naturalmente, a relação sexual heterogênica não é unigênica, é heterogênica. Quando nós temos problema da atividade sexual, para a ereção, não é problema do homem, não é problema da mulher, é problema do casal.
Então, tudo que nós queramos fazer na sexualidade tem que ser feita em conjunto. Uma atividade sexual existe, saudável, existe quando há duas pessoas envolvidas. E a saúde sexual não pode ser vista do ponto unissexual. Tem que ser visto em duplo sexual. Quer dizer, tudo que nós podemos estar a tomar, tudo que nós podemos estar a fazer para melhorar o nosso desenvolvimento, o nosso desempenho sexual, tem que ser consexual. Exato. Muitas das vezes, nas nossas histórias clínicas, na nossa avaliação como clínicos, para perceber se existe problema ou não, porque nós podemos ter uma disfunção sexual psicogênica da própria pessoa, mas a parceira diz que não reconhece esse problema. É por isso que muitas das vezes, quando aconselhamos a fazer uma consulta junto com o próprio casal, porque quem percebe, é verdade que a pessoa também precisa da sua autossatisfação, mas nós precisamos que a atividade sexual é aquela que satisfaz os dois. Então, aqui é um papel que nós vamos buscar do parceiro ou da parceira para justificar o uso ou não de algum medicamento para melhorar algum problema que provavelmente não existe. Exato. E, doutor, já agora olhando para aquilo que é a prevenção, quais é que seriam as principais medidas de prevenção para que possa, portanto, manter uma saúde sexual mais efetiva? Para mantermos uma saúde sexual reprodutiva, o que nós temos que fazer é mesmo fazer prevenção, não é? Para não desenvolvermos doenças que possam afetar a nossa sexualidade. Podemos falar de infecções de transmissão sexual, podemos falar do HIV, podemos falar de hepatite, não é? Porque você vai ter uma atividade sexual quando não tem nenhuma infecção dessa natureza. E cultivar o espírito de bom relacionamento entre as pessoas, evitar a violência de qualquer tipo, seja ela física, seja ela psicológica. Porque isto tudo, se você faz violência, bate a sua esposa, depois meia volta quer praticar atividade sexual com ela, vai acontecer aqui? Nada. Vai ser mais uma violência sexual. Exato. Então, para dizer que homens, por favor, não façam violência sexual dentro das vossas casas, praticar atividade sexual quando todos querem, tem que ser consexual, e a atividade sexual não pode começar na cama. A atividade sexual começa com um bom dia de manhã, o teu olhar, os olhos do homem para uma mulher falam. Os olhos de uma mulher aliás, comunicam alguma coisa, são formas de comunicação. Há um sinal, logo começa a ver que aqui hoje não vai falhar nada. É melhor eu estar preparado, porque as coisas vão acontecer. Exato. O discurso, minha bebê, meu fofo, essas palavras doces que só fazem bem às nossas almas, à nossa saúde, são necessárias. Chamar bonita minha esposa, bonito meu marido, gatinho, meu gato, essas palavras boas, não é? Então, vocês vão ficar felizes um do outro. Chega no serviço, liga, para tu tá ligar porque tenho saudades suas, não é? Ok, pá, tenho que trabalhar aqui o mais rápido possível, eu volto para casa porque preciso de te ver. Então, isto agrada ou não agrada? Então, mostramos, nós sabem, quando nós falamos da afetividade,
Não só, muitos quando falamos da afetividade na sexualidade, é que a sexualidade tem um aspecto afetivo muito importante. A coisa não fica boa só quando há penetração. As tuas palavras para com o teu parceiro são saborosos. Estão a perceber? Exato. É prazeroso ouvir uma mensagem bonita no teu ouvido ou não é prazeroso? Realmente é. É prazeroso. Então, nós buscamos o prazer não só com a penetração, mas com as nossas palavras. Gostarmos de ouvir, de ver um fulano. Então, mantermos de prevenção é mesmo isso. Não há violência sexual, não há tratamentos de forma isolada. E para ter uma saúde sexual saudável, precisa de ter não só os órgãos sexuais saudáveis, mas você, pessoalmente, psicologicamente, também tem que estar bem consigo e bem para com os outros. Quando bem com os outros, primeira pessoa é sua parceira. Mas depois lá fora também, quando vai conversar com as pessoas, evite brigas, não é? Mas nem lá chegarmos aqui, começamos a morder, não sei quando. Por mais que eu chegue lá em casa, me dizem, estás bonito, vou conseguir ficar bonito, vou ficar enrugado, triste, porque já me estressaram de onde eu venho. Estão a perceber? Exato. Então, procurar praticar o bem, fazer o bem em todos os cantos da sua vida, isso só te faz bem. Porque caso contrário, a sociedade está à sua espera para te julgar e as consequências estão lá. Exato, estamos mesmo no final do nosso programa, Tawília. Creio que vamos agora para as últimas considerações do nosso convidado. É verdade. Estivemos aqui a aprender muito sobre os fatores que influenciam para a disfunção, como também estivemos aqui a colher alguns conselhos que o doutor deixou ficar. E agora, doutor, uma mensagem para os internautas, uma mensagem de últimas considerações. Bom, para os internautas, no fecho desta nossa entrevista, não é? Dizer que, em resumo, não é? A relação sexual, não é? A sexualidade é exclusiva do homem, porque o homem é racional. Nós não só temos a sexualidade para fins reprodutivos, não é? Mas também para buscar o prazer afetivo. Qualquer problema que exista na sexualidade, temos que resolver de acordo com o que nós explicamos aqui. As pessoas que estão a escutar e estão a ler estão de parabéns. Um famoso cientista que muitos gostam dele, que é o Freud, diz que nós somos homens porque somos sexuais. Automaticamente, falar da sexualidade é muito bom. Estão a perceber? Exato. Significa que você tem saúde, tem vida quando fala de sexo. E evitar a automedicação quando há problemas. Procurar sempre apoio no andar de sentar quando for necessário. Pedir desculpa em caso durante este tempo possa ter falado aspectos que podem não ter muito a ver. É que comunicar-se não é tarefa fácil, não é? Não somos perfeitos, mas o fim de tudo que eu possa ter feito aqui tem um objetivo único, final, que é ajudar os internautas. Muito obrigado. Exato, muito obrigado, Dr. Saveca, que é, portanto, o nosso convidado do dia, em que nós estivemos a falar dos principais efeitos relacionados com o uso dos estimulantes sexuais. Queremos agradecer a si, caro internauta, que esteve ligado desse lado, aqui a nos acompanhar nesta que é a nossa edição de sexta-feira, segunda edição da semana, em que estamos no mês de julho. Caro internauta, é assim então que chegamos ao final de mais uma edição, com promessas de voltar numa próxima edição, quando for
for terça-feira. Já mesmo, próxima semana, voltamos aqui com mais uma edição, mais um tema e mais um convidado. Queremos agradecer aos nossos parceiros fiéis, a Faculdade de Medicina da UEM, ao MISAL, assim também como ao Serviço de Saúde da cidade de Maputo, ao Conselho Municipal da cidade de Maputo, ABM Consultorias e Serviços. Não deixe de partilhar essa live com mais familiares e amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações aqui deixadas pelo Dr. Paulo Saveca, o nosso psicólogo e convidado do dia de hoje sobre os estimulantes sexuais e seus efeitos. Até William, chegamos ao final com promessa de voltar na terça-feira. É verdade, Isidro. Chegamos ao final de mais uma edição, não do programa. Então voltamos terça-feira, quando forem pontualmente 14 horas. Até lá. Bom final de semana. Tchau.